Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a todos a mais uma semana de Marta Maria Podcast. Estamos aqui com o casal Lafay, Luiz e Edi, e Carol, Laís e Letícia. A Ana não pôde estar conosco hoje, sentimos uma falta grande. Nas últimas 4 semanas aí ela tem tido alguns compromissos bem no horário do nosso podcast, da nossa gravação. Então um beijo pra Ana. E aí hoje então eu queria introduzir vocês. A gente já teve o Luiz conosco no Livro de Mormon. E da outra vez a Ana tava, quem não tava? Era a Carol. A gente fica trocando, a gente fica intercalando. Tem alguma coisa contra próxima mim, vai mas estar todo mundo. Mas você é a famosa voz do o amigo, né? Às vezes você participa das gravações do amigo e também de várias outras coisas, tanto na igreja quanto fora também, né? E a Edi, uma companheira maravilhosa. A responsável por tudo isso. A responsável. Aqui tá segurando o pescoço ali, né? Ela viu o talento e falou, bora, né? Imagina na época lá de Moisés, que um segurava um braço, outro segurava o outro. Eu fico segurando os dois braços ali, vamos lá. Conta pra gente, vocês dois são conversos na igreja? Sim. 32 anos. Faz 32 anos. Uau. Ó, deixa eu contar uma coisa aqui que eu tenho que contar. Quando eu entrei, quando eu aceitei o evangelho e comecei a frequentar a igreja, né, batizei e tal, aí eu lembro que eu via os irmãozinhos e irmãzinha lá. Irmão Poeira. Não, outros. Irmãozinho e irmãzinha lá falando assim, faz 30 anos que eu sou membro da igreja. Eu olhava e falava, uau, 30 anos é uma vida. Caramba, agora sou eu que assusto as crianças quando eu falo isso. Eu tô 32 anos na igreja. Eu virei esse tiozinho, essa tiozinha. Que bom. Passa assim, ó. Passa assim. E vocês conheceram juntos o evangelho? Sim. Na verdade, assim, é uma história muito curiosa. Eu fui o primeiro da minha família a ter contato com a igreja. Eu tinha 16 anos, né? Através de um amigo. Mas fui o último a entrar. Eu tenho uma irmã, né? Minha irmã é 13 anos mais nova que eu. Quando ela fez 12 anos, ela começou a ter contato com a igreja e acabou se batizando. Eu já estava com 24 para 25. Né? Então você vê, eu com 16, e eu achava que era igual a qualquer outra coisa, assim, só quer saber do meu dinheiro, só quer saber, né? Aquela história toda. Eu tinha passado por várias denominações religiosas, conheço, e eu sou um cara que pergunto, fuço, vou atrás, e sempre tinha aquelas respostas de, porque Deus quis assim, porque para de perguntar que você pergunta demais. Morreu, acabou. Que você nasceu desse jeito, é assim mesmo. Eu falo, não, isso não tem sentido, né? Então, quando eu tive contato com a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, eu achei, só mais uma igreja. É só mais uma, é a mesma coisa de todas. Então, eu não fui, não pesquisei, não fui a fundo. Estava meio desiludido, né? Com 16 anos. Aí, quando minha irmã se batizou, meus pais começaram a ouvir as palestras, a gente estava namorando, quase noivo, eu vi a mudança, que minha família é ótima, minha família, vejam bem, meu pai sempre foi sensacional, um homem honesto, trabalhador, meu pai era um ex-adventista, né, tinha largado na adolescência também por decepções. Minha mãe é católica, eu cresci católico, fiz primeira comunhão. Praticante. Eu cresci primeira comunhão, crisma, fui coroinha, ajudei lá o padre e tudo mais. E eu, com as perguntas, né, acabei me decepcionando com algumas respostas. Até aí tudo bem, respeito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver a mudança em casa, com as palestras, né? Só com as palestras. Eu comecei a prestar atenção. E eu era do tipo do cara que, assim, os missionários entravam numa porta e eu saía pela outra. Eu falava, obrigado, mas não. Né? E as palestras eram para tua irmã. Era para minha irmã, ela tinha sido autorizada a se batizar, ela tinha se batizado, e os meus pais começaram a ver as palestras também. Foi aí que eu comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a prestar atenção nas mudanças, né? E falei, interessante. Deixa eu ver o que esse livro, né? Apesar de que hoje a gente não está aqui para falar do livro de Mormon, mas aí eu peguei o livro de Mormon para ler.
e não falei para ninguém. E vou dizer para vocês que o Senhor me pegou na primeira página. Eu comecei a ler, falei, nossa, isso aqui que é isso aqui? Isso aqui é diferente. Isso aqui é outra coisa. Né? E eu senti coisas que eu não estava acostumado a sentir, falava, isso aqui é diferente. Vamos lá. E não conseguia parar de ler. Eu não consegui parar de ler. Era como se eu estivesse lendo a história da minha família. E aí depois vou falar o porquê. Mas era como se, sabe, aquela coisa assim, eu li em uma semana o livro de Mórmon. Eu não conseguia parar de ler. Trabalhar incomodava, namorar incomodava. Ela é testemunha disso. Comer incomodava, dormir incomodava. Precisava terminar, Eu precisava... queria, comecei a minha... Sedento. Sabe aquela música, para quem é membro da igreja, conhece aquela música Minha Alma Tem Fome, né? My Soul is Hunger. É aquilo. E aí, lá pro meio do livro de Mórmon, eu já sabia que eu tinha que me batizar. Eu falava, é aqui. Todas as perguntas que eu tinha, toda a minha vida, todas as respostas, as perguntas da alma, todas as respostas estão no livro de Mórmon. Estão lá. Estão lá. Né? Aí eu soube de onde eu vim, quem sou eu, por que eu estou aqui, qual é o propósito da vida, para onde a gente vai depois, né? O que a gente pode se tornar, tudo ali. Ele próprio dá palestra. Tudo ali. Ele não precisa de né? muita Eu falo, pregação, ele é o terceiro missionário, né, da dupla. Aí você se batizou depois de quanto tempo? Não, então, aí eu tinha que... Aí só que eu falei pro senhor, eu falei, ok, é aqui que eu quero, mas eu preciso que ela também aceite. É porque eu também a gente estava procurando há muito tempo já, né? Desde que a gente começou a namorar, a gente estava procurando. Mas eu tive uma infância com uma madrasta que era TJ. E era muito difícil a nossa vida em casa. Eu saí de casa com 13 anos, porque eu não aguentava, né? Então, assim, foi muito traumático para mim, né, essas coisas. E aí depois tinha amigos que me apresentaram o espiritismo, apresentaram outras coisas, mas era a mesma coisa. Eu queria saber. E o que me pegava é o que acontece com a sua família quando você vai embora, né? E na base que eu tinha na casa era tipo assim, vai todo mundo pro pó, depois ali, quando ressuscitar, ninguém mais é família, você vai se conhecer, mas não é. Fala, mas não é possível. Por que o Senhor fala que você tem que casar, ter filhos, para morrer e acabar tudo depois? Porque ter família mas que eu digo, né? é maravilhoso, mas não Você é se apaixonar, fácil. se amar alguém, se criar, cuidar, trabalhar, e depois... Você sofre por amor e aí depois nada, né? Não é possível. As emoções fazem toda parte da gente. Aí você fala, então, e aí depois... Então, pra para quê? mim, isso não tinha fundamento, né? Mas eu realmente fiquei muito chocada quando ele começou a ler o livro, que a gente, namorando, você tem compromisso, você quer sair com os amigos, você quer fazer outras coisas, e ele não queria, ele ficava ali. Aí um dia eu fiquei tão nervosa que eu falei para ele assim, a gente tem uma festa, e a gente está atrasado. Ele falou, não. Eu falei assim, então você vai ter que escolher entre o livro e eu. E a gente já estava noivo, e ele olhou para mim e falou assim, meu amor, você sabe que eu amo demais você. Mais que a minha vida, mas não me pede para escolher entre você e o livro, que eu vou escolher o livro. Sabe quando seu chão sai assim, você fala, gente, não é possível. E a minha sogra tinha feito uma campanha, uma mulher muito sábia, né? Todo lugar daquela casa tinha um livro de Mórmon, até no banheiro. E um dia eu fui trabalhar, e assim, eu trabalhava, era gerente de uma locadora, segunda-feira, vocês sabem, naquela época que tinha locadora, era uma loucura, a gente entrando e saindo o tempo inteiro, né? Todo mundo devolvendo e era fita, tipo né? um Blockbuster, assim, né? Uma locadora grande em Pinheiros. E naquela segunda-feira, ninguém foi devolver filme. Não entrou ninguém naquela loja. Faltou funcionário, mas não entrou ninguém. Aí eu falei, ai, gente, que tédio, né? Porque eu estava acostumada com aquela agitação, eu preciso achar alguma coisa para fazer. Abri a bolsa, e o que tinha na minha bolsa? Bingo! Aí eu falei, deixa eu ler, né? Porque depois que ele falou que prefere o livro do que eu, deixa eu ver o que tem nesse livro. Pois é. Comecei a ler e eu não parei. Eu li em 2 semanas. Mas em terceiro nef eu já sabia que eu queria me batizar. E os missionários até ficaram assustados. Eles falaram assim, você quer se batizar porque está com medo de perder o namorado? Ou você quer se batizar porque realmente... Mas o Espírito falou tão forte e respondeu tão claramente as minhas questões que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero.
E aí nós nos batizamos juntos no mesmo dia. Um pouco depois dos meus pais, né? 2 meses depois dos meus pais. Então, quer São dizer... grandes instrumentos aí na adoção. a gente tenta. Agora, lembra que eu falei que parecia a história da minha família? Porque depois, fazendo história da família, né? Que a gente é bem forte na igreja. Uma parte da minha família é descendente de Inca. Olha, que legal. Então, aí eu falei, é a história da minha família. Então, o livro foi escrito para mim, né? Como diz lá, escrito na primeira, né? Na introdução lá. É escrito E pra vocês mim. continuam no CTM? Sim, nós vai fazer 2 anos que a gente está servindo uma presidência de CTM lá e, nossa, tem tanta história. Que tem a ver com o tema de hoje, com Doutrina e Convênios, que é outro livro que eu devorei também, que eu comecei a devorar tudo quanto era coisa que tinha da igreja depois que eu batizei, né? Então, Doutrina e Convênios é um volume sensacional que todo mundo deveria realmente Estudar, estudar. não só ler. Porque Você é um entender. livro de revelações, realmente, Modernas. né? Modernas. Modernas, aí que Exato. tá. Então a gente vai entrar no tema que é valiosas como as riquezas de toda a terra, Doutrina e Convênios 67 a 70, da semana 23 a 29 de junho. Então, para a gente poder entrar nessa história aqui, né? O legal de Doutrina e Convênios é que você consegue saber tudo o que estava acontecendo naquele tempo, né? Assim, a gente tem Ainda livro mais de agora Mormon e com o tudo. Joseph Smith Papers, com os Santos, Exatamente. livro Santos. Se você ainda não leu, leia. Eu acabei de gravar o último volume, né? Eu que faço a narração do Santos. O último volume foi até 2020. A história está aí até 2020. Que legal, você tem uma ideia. Que legal. Assim, você pega lá o volume 1, você vai entender muito dessas revelações, a situação, nossa, olha, é sensacional. Não, e é exatamente isso. Eu acho muito legal que, diferente do livro de Mormon, a gente meio que tem que preencher umas lacunas, assim, né? De um tempo para o outro, 20 anos se passaram. O que aconteceu nesses 20 anos? Não sabemos. Sim. Mas o Treino e Convênios, ele é bem específico, porque a gente é mais recente, a gente tem diários, né? A gente tem livros, então é muito legal poder estudar sabendo um pouco mais da história. Então, na semana passada, a gente estudou 64 a 66, e a gente teve uma parte ali que a gente estava falando sobre perdoar e tudo mais. O Senhor, em Doutrina e Convênios 64, no versículo 15, ele cita Isaac Morley e Ezra Booth, né? Que ele fala, um eu perdoei, porque ele se arrependeu, e o outro... ele não fala, ele não cita Ezra Booth. E então é interessante que Isaac, assim que ele teve a oportunidade de se arrepender, ele se arrependeu. E ele inclusive, ele vendeu a fazenda dele e tudo mais para poder ajudar os Santos a se mudar para Missouri. E Ezra, num grande contraste, ele só começou a aumentar... de ser ranzinza, assim, né, contra a igreja, amargo, exato, contra a igreja na jornada do Missouri. E então, por causa de Ezra, que a gente traz um pouquinho para o contexto dessa semana, que o que estava acontecendo naquela época, ele começou a disseminar um monte de mentira, começou a espalhar coisas sobre a igreja, e uma das coisas que ele fez, ele escreveu no jornal da época, o Ohio Star, falando que Joseph Smith estava escondendo do mundo revelações. Só algumas pessoas tinham direito, não todos, né? Então ele estava sendo secreto, né? Por quê? Porque ele estava recebendo revelação o tempo todo, a gente já está aqui na sessão 67, ou seja, ele estava, né, constantemente recebendo revelações. Engraçado que indiretamente ele estava afirmando que ele era um profeta. Né? Sim. Tipo, ele está recebendo as revelações. Você sabe que essa história do Ezra, não essa parte dele se voltar contra, né? Isso é o recalcitrar os aguilhões, que está na Bíblia, lembra? Quando alguém volta para os antigos pecados, é como se tivesse, desculpa o termo, comendo o próprio vômito e recalcitrando os aguilhões. Isso aí é a parte do recalcitrar os aguilhões. Mas antes disso, aquela história de se desfazer das coisas em prol do reino, jovem rico. Então tá, só falta isso. Então tá, vende tudo e vem. E virou as costas e foi embora. Né? Foi o que aconteceu com Ezra. É o que às vezes as pessoas confundem, né? Quando muita gente diz assim, não, mas para você servir a Deus você não pode ser rico, né? Mas na verdade não é isso, é onde está o seu coração. O Senhor quer saber o quanto você
é desprendido daquelas coisas em prol de algo melhor. Que provavelmente se o qualquer um deles, né, o jovem, ele fala, não, tá, ok, vou fazer isso. Opa, peraí, então tá, então vamos usar de uma maneira melhor isso aí. Né? Eu quero ver o sacrifício de Abraão, você é capaz de dar tudo que você tem? É tudo um treino, né? Como a gente diz para os missionários do CTM, né? É um treino. Eu acho também as pessoas se esquecem dos pequenos milagres já vividos diariamente, né? É o esquecimento. Por isso que na igreja a gente precisa sempre por repetição, né? A vida. A vida, a gente precisa se lembrar e a gente tem que fazer as memórias boas, lembrar das coisas boas, né? E das coisas ruins também, aprender com elas. Aprender né? com elas, problema, é o verdade. importante é você aprender com suas lições, sejam elas boas ou ruins. Isso mexe com uma outra coisa, né? Que é o que o Senhor fala que a gente tem que deixar o orgulho, né? Porque o orgulho é a base de todos os pecados. Né? É um muro, né? Uma trave que te impede de fazer o gol. Hoje eu tô no futebol, tô brincando. Não, mas é verdade, é verdade. Mas é isso mesmo. E quando a gente está longe da luz, né? Longe do Senhor, longe Você do não vê nenhum nosso gol. coração. Você não consegue ver o gol. Você não consegue. E aí você não consegue ver as pequenas coisas, os pequenos milagres, pequenas bênçãos, reconhecer. E você o começa a Senhor. focar só no negativo. E vai. Bom, voltando lá. Não, então foi isso. Ele colocou lá que Joseph estava escondendo as revelações. Então, por causa da transparência, né? E também para poder tirar um pouco dessa reclamação de Booth, Joseph, eles fizeram uma conferência, eles conversaram sobre isso, né? Então vamos criar então um livro de mandamentos, né? Que era a Doutrina e Convênios. E durante essa conferência, durante os primeiros 3 dias de novembro, 4 novas revelações foram recebidas. Uma delas foi a seção 1, que introduz Doutrina e Convênios. A outra foi 133, que termina a Doutrina e Convênios. E aí a outra a gente entra aqui em 67. Então é legal que a gente começa a entender, né? O Senhor, ele estava preparando tudo. Ele deu uma introdução. E é legal você estar mencionando isso, que essa 67, 68, e tal, foi justamente porque Joseph, ele era um homem comum, pouca instrução, que acabou a vida falando várias línguas, inclusive. Ele não tinha medo de aprender. Tá? Então não tenha medo de aprender. Aprendeu também que falhar faz parte do sucesso. Né? É só você pensar numa criança quando está começando a andar, ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Ela não para até a hora que ela consegue andar. Por quê? Cair faz parte do sucesso. É aquela história, tem que aprender com isso. Ok, eu caí e tal. Né? Então ele sempre foi isso. Mas se você, lá vou eu mencionar Joseph Smith Papers também. Lá tem diários pessoais dele e tem as revelações. A escrita do diário dele é diferente da escrita da revelação. Na escrita do diário ele rabisca, ele volta, ele erra, e é um inglês truncado por conta da falta de instrução dele. As revelações é assim, ó. Ele não volta. É porque é guiado pelo Espírito. Não volta. Né? Então, E a linguagem é outra. Então, mas mesmo assim, óbvio, tinha alguns erros gramaticais. Para quem já tentou escrever, sabe que às vezes a gente quer se expressar e não consegue achar a palavra certa para se expressar. Né? Ou, enfim, temos nossas limitações. E essa turma estava discutindo justamente isso. Pô, mas essas revelações aí, a linguagem, não sei o quê. E começaram alguns eram mais estudados. Falavam, não, mas... Menosprezar, né? Não é menosprezar. Ali era uma preocupação de como que o mundo vai ver isso aí, né? A gente está nessa situação. Então, por isso que tem essa sessão 67, 68, que aí o senhor começa a falar, então, peraí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que não é bem assim. E é legal que na seção 1 de Doutrina e Convênios, se a gente for lá no versículo 24, se a gente lembrar do nosso estudo daquela semana, ele fala exatamente isso, né? Eis que eu sou Deus e disse-o, estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza. Então, era importante que ele fosse uma pessoa humilde também, né? E que não fosse o maior conhecedor de todas as coisas, porque para realmente conseguir ser suscetível, ter o coração aberto para isso. E você tem que aprender, né? Preceito sobre preceito, linha sobre linha. Exatamente. E tem até uma das histórias
no diário de Joseph, né, uma dessas coisas dos Smith Papers, que eles estavam nessas debatendo essas coisas, e eles falaram, então o Senhor falou, né, então escolhe alguém, o mais sábio dentre vós, escolhe aí quem que vai escrever. E faz uma revelação aí. Escreve uma revelação. E aí escolheram o William McLellan, que ele tinha acabado de ser batizado, e ele era um professor de escola de Paris, Tennessee, e ele aceitou esse desafio para produzir a própria revelação. Posso ler? Pode, por favor. Se houver entre vós alguém que produza um semelhante, então sereis justificados em dizer que não sabeis se são verdadeiras as revelações, tá? Mas se não conseguirdes produzir algo semelhante, estareis sob condenação se não testificardes que elas são verdadeiras. Então tá, ó, nós vamos fazer um acordo aqui. Se vocês conseguirem fazer uma... É por isso que eu falo que ele tem bom humor, né? Ele tem bom humor. Se vocês conseguirem fazer uma, beleza, tudo bem. Aí vocês podem dizer, não, mas ó, se vocês não conseguirem, vocês vão ter que falar que é verdadeiro. Porque E ele vocês falhou, estão na roça. E ele foi lá e falhou. Tentou e não conseguia. Ele falou que foi... Produzir a mesma linguagem, a mesma conceitos, preceitos. É uma responsabilidade escrever em nome do Senhor que ele não estava preparado para isso, né? Então, é legal que... E aí, no versículo 3 dessa sessão de 67, ele fala que havia temores em vosso coração. Em verdade, essa é a razão porque não a recebestes. Eles estavam achando que eles iam receber uma manifestação do Espírito, né? Que nem quando declararam que o livro de Mórmon era verdadeiro, eles iam ser testemunhas das revelações e achavam que iam receber a mesma... E o Senhor falou, não, vocês estão com medo de agir em meu nome, né? Vocês estão com medo de testemunhar as revelações. Então, é muito legal que o Senhor, ele vai usando as pessoas de uma forma tão justa, né? Ele mostra o erro, né? E ainda ele nos dá chance. Ele nos dá chance após chance. E nessa própria sessão, são coisas que quando eu li a primeira vez, eu falei, uau, é isso que eu estava procurando, né? Eu sempre tive Pai Celestial Jesus Cristo como alguém, com pessoas distantes, longe, né? Inatingíveis. Sim, com todo respeito, são deuses, criadores de todas as coisas, mas assim, que... Longe, né? Longe, eles, inclusive fisicamente, porque eles foram lá no Oriente, o que tem a ver comigo aqui, né? Aí ele fala aqui uma coisa, nessa sessão 67, no versículo 10, que olha, prestem atenção. E também em verdade vos digo que é vosso privilégio e uma promessa que faço a vós. Ele tá prometendo. Que fostes ordenados para esse ministério. Né? Uma promessa que faço a vós, que fostes ordenados para esse ministério. Que, se vos despirdes de invejas e temores e vos humilhardes perante mim, pois não sois suficientemente humildes, aí vem, olha a promessa que ele faz. O véu será rompido e ver-me-eis e sabereis que eu sou. Isso é Jesus falando, né? O I am. Não com a mente carnal nem natural, mas com a espiritual. A promessa dele é: para de ser invejoso no seu coração. Aí é cada um olhando para o espelho, tá? Não tenha medo e se humilhe perante mim. E aí eu vou vir conversar com você e você vai me ver e vai saber que eu sou eu. Quer dizer, você vai ter um testemunho de mim inegável. E é o que ele fala. Porque não adianta. Muita gente viu Cristo, viveu com Cristo pessoalmente e acabaram crucificando ele. Ele fala, você não vai saber que eu sou porque você está me vendo. O Espírito vai testificar para você porque você vai ver. Porque você se humilhou, você deixou sua inveja de lado. Por causa do teu coração. Exatamente. A transformação que causou no seu coração. O que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com o irmão de Jared, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com os grandes profetas. Exatamente isso. E é engraçado que é uma coisa tão forte, né? Que você não tem como negar. Todas as suas células, elas testificam disso. E o Espírito manifesta de uma tal forma que você, mesmo que você queira falar, não, isso não é, você não consegue. Porque o seu ser reconhece a grandiosidade do Pai Celestial nesse momento, né?
e do poder do Espírito testificando essa verdade, ou qualquer que seja a revelação que você esteja buscando, né? E como que vocês veem assim, porque para uns o Senhor se manifesta tanto e para outros, por exemplo, né, Saulo que virou Paulo, né? Ele estava lá matando as pessoas, o Senhor apareceu para que ele tivesse essa mudança, né? Então ele enxergou, ele aceitou e ele mudou o estilo de vida dele. E para outras pessoas não é essa visão, assim, leva um tempo maior, né? Como que vocês, que vocês falariam assim para as pessoas? Como que elas podem enxergar o Senhor, ver esse Deus como Ele fala, assim? Para quem é pai e mãe, você conhece seus filhos. Você sabe que para uns você pode falar, para, não faz assim. Para outros você tem que falar, então, filho, olha, é o seguinte, se você continuar fazendo assim, leva mais tempo. Se você, como pai e mãe, e se você, como filho, lembrar do seu pai e de sua mãe, que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes eles falaram do jeito certo comigo, que era daquele jeito que tinha que falar mesmo. É óbvio que nós sendo falhos, como pais e mães, temos essa habilidade, essa capacidade de entender nossos filhos e dar orientação conforme cada um. Quanto mais nosso Pai Celestial, que é perfeito, sabe o quanto tempo você leva para entender uma coisa, quanto tempo eu levo para entender uma coisa, quanto é capaz de suportar, quanto eu sou capaz de suportar. É simplesmente assim. Então, se você quer... Aqui está a chave. Primeira coisa, a gente sabe que a primeira coisa para a gente resolver um problema é reconhecer que tem um problema, não é? Não adianta a gente ficar em negação. Opa, existe esse problema, ok, é a primeira coisa. Então, tenho inveja? Sou invejoso? Como é que eu me sinto com o sucesso de fulano, ciclano, beltrano? Admitir. Né? Tenho. Nossa, isso me incomoda. Então, por que me incomoda? Você vai chegar a uma conclusão aí, seja inveja ou não, mas alguma coisa... Ah, não me incomoda, beleza. Tenho medo? Muita gente tem medo. Mas sabe por que a gente tem medo? Porque a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa que não devia fazer. Então, mas tenho medo. Então, como é que eu faço? Né? Tá ali, o problema existe. Como é que eu resolvo isso? Vou trabalhar isso. Vai levar tempo. Agora, o tempo é você que estabelece. Mesma coisa, vou fazer academia, quero ficar grande, quero perder peso. Estou pagando preço para isso? Ou de vez em quando eu dou aquela escorregada, né? Eu vou voltar para comer meu carboidrato, minha pizza, né? E não vou seguir o que eu tenho que fazer para poder perder peso ou ficar grande. Vai levar um tempo, cada um leva um tempo. E eu pensei assim, né, no que você falou da tua história, que você tinha essas perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, né? E eu pensei assim, para o Senhor, aqueles que estão buscando, Ele se manifesta, né? Levou 9 anos para eu... Veja, 16 aos 25, levou 9 anos para eu acordar. Que finalmente você estava pronto, seu coração estava um pouco mais... Mas um outro detalhe, hoje eu reconheço que nesses 9 anos, foi quando eu me encontrei em termos de carreira e tudo mais e comecei a fazer o que eu faço até hoje. Ele estava me preparando também para isso. Ele falou, tá bom, vai lá. Vai lá. Você está errando bastante, pisando na bola um monte de coisa, mas vai lá, vamos lá. Eu tô aqui, ó. E ele ficava, olha aqui, olha aqui. Eu é que não ouvia. Eu estava pensando, como você falou de pai, mãe, né? Como muitas vezes a gente saiu de casa sem aquele casaquinho, ou a gente em São Paulo sem o nosso guarda-chuva, e a gente falou, nossa, mamãe falou que ia chover. Falou que ia chover. Né? E eu tenho pensado muito nesses dias, assim, sobre isso. Como eu tô me voltando a pensar, nossa, mas o Senhor avisou. Aqui no 11 e no 12. Pois em tempo algum, na carne, o homem viu Deus, a não ser vivificado pelo Espírito de Deus. Nem pode homem natural algum suportar a presença de Deus, nem segundo a carne, nem segundo a mente carnal. Não podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos. Portanto, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Mas você sabe que muitas vezes eu acho que isso impede a gente de receber revelação, porque muitas pessoas às vezes querem receber revelação como se fosse, ele abriu o mar vermelho para Moisés, vai abrir o mar para mim. Ou então vai descer um anjo do céu, vai falar comigo. As revelações, exatamente. né? Então, assim, se a gente ficar esperando essas coisas hollywoodianas, que não acontece para todo mundo, até porque nós não estivermos preparados. Agora eu vou até brincar. Isso vai nos assustar ao invés de nos aproximar, né?
Então, a gente precisa entender que o Espírito, ele fala manso, né? Com voz de muitas águas, como diz as Escrituras, né? Ele emana amor. E você pode receber... Gente, às vezes eu passo na rua e vejo uma gestante. Quer testemunho maior de Deus do que isso? Uma vida dentro de outra vida. Você vê uma árvore, uma flor maravilhosa, você fala, gente, a ciência não faz isso. Isso para mim é um testemunho de que Deus é maravilhoso e que Ele está nos dando sinal, ó, eu estou aqui, viu? Às vezes você está tão triste, né? Vem aquele sol bonito, assim, e Ele fala, ó, eu estou aqui, continua, né? E isso leva àquela história, como você estava falando, e ela também é. Quantos de nós dedicamos um tempo do nosso dia para ponderar, para aprender como o Espírito fala com a gente, pessoalmente, né? Para alguns, sim, o cara é tão cabeça dura que tem que vir um anjo na frente dele e falar, ô, né? Para outros é só ver alguma coisa, já tem um testemunho daquilo, não é? Eu acho que assim... Então, assim, você deveria... e isso é uma prática, inclusive, que tem sido ensinada no CTM. Todo domingo, eles têm 2 horas só para aprender como o Espírito fala com eles. Nossa, que legal. Né? O que a gente chama de go and do, né? Vai e faça. São dados alguns temas, mas a ideia não é exatamente o que você aprendeu com o tema, é como você foi levado a estudar aquilo lá. Como você foi... O que você ouviu, o que você sentiu para... eu vou ouvir essa música, ou eu vou ler essa escritura, ou eu vou escrever isso, ou eu vou fazer aquilo, né? E a gente tem visto a mudança que tem sido que acontece nos missionários, quando eles começam a entender como o Espírito fala com eles. E é de várias maneiras diferentes, né? E quando você começa a aprender, não quer dizer que aquela é a única maneira que você vai ouvir. Da mesma maneira que você... Deixa eu ver um exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, volante, principalmente, aqui não, aqui é tudo automático, mas vamos no manual. Volante, embreagem, câmbio, seta, farol, né? Muita informação para coordenar. No começo você tá, mas você vai aprendendo. Manter o carro em linha reta. Manter o carro em linha reta, saber fazer curva, dar ré. Acho que pior é na subida. Exato. Então, só que aí você vai aprendendo, você vai acostumando. Chega uma hora que não fica no automático. Você consegue lidar com todas aquelas coisas ao mesmo tempo e ainda conversar com alguém. E gesticular. E gesticular. E agora eu vou dizer, e as mulheres fazem maquiagem. E o pezinho lá, na embreagem, né? Mas enfim, é o mesmo. Você vai desenvolvendo a habilidade e vai construindo em cima daquilo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então você vai acumulando O Senhor vai te experiência. capacitando de acordo com o que você aprendeu, que você, por exemplo, né, quando a gente escuta o Espírito Santo da maneira que ele vai falar conosco, e a gente tem que descobrir, como você disse, adorei. Da próxima vez você vai ouvir e vai entender com mais clareza. Exato. Eu não vou deixar de fazer isso porque eu sei aonde vai dar, eu preciso fazer, né, tal coisa que o Espírito me avisou. Esse último sábado eu estava com jovens numa atividade, é um pre-FSY, né, que eles fizeram um kick-off lá, que eles chamam, que é uma preparação, né? E aí teve uma classe com 2 patriarcas, né? E eles falaram exatamente isso. Eles falaram assim, essas escrituras, né, são para nós. Mas a bênção patriarcal, o evangelho é tão maravilhoso que você ainda tem esse recurso extra, que é só para você. Né? Que essas perguntas da alma, de onde que você vem, até para você saber assim... eu acho também, né, quando a gente também procura um pouco conhecer o que eu era antes dessa vida. Eu nasci nessa família, né? O que o senhor espera? Qual que é a minha pré-ordenação? Hoje tem isso ainda, de pré-ordenação, né? Sempre teve e sempre vai ter. Porque às vezes você fala, nossa, essa pessoa, né, realmente mudou, virou um profeta, né? Essas histórias, assim, que a pessoa muda, assim, você fala, nossa, realmente era uma pré-ordenação, o senhor esperava disso. E ele tem uma para cada um de nós, né? A gente precisa fazer esse tipo de oração também e perguntar o que o senhor quer para mim com essas revelações. A cabeça fervilha. Lembra que Moisés disse, quando ele estava sobrecarregado? Oxalá todos fossem profetas. Todos nós podemos servir ao Senhor de uma maneira assim. É óbvio que não vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Mas todos nós somos
pré-ordenados a ser filhos de Deus. Sim. Deuses em potencial. Então, mas não dá para ocupar todo mundo o mesmo cargo ao mesmo tempo. Concorda comigo? Sim. Mas, por exemplo, eu sou o profeta da minha família. E eu sei disso, porque quantas vezes eu falei, olha, continuar fazendo isso vai acontecer assim, 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 assim. Bum. E aí, realmente me fez lembrar agora, em 2009, quem era lá da Estaca talvez lembra do acidente que ele teve lá no centro recreativo da igreja, Eu quebrei no minha perna, acampamento, que tive ele uma- quebrou a perna. 2019? 2009. Ah, eu estudei 2019, Não, eu já estava aqui. 2009, Então, e... Eu tive uma fratura exposta da perna, para quem não sabe, minha ele perna ficou direita. 45 dias hospitalizado, 5, uma cirurgia por semana, quase perdi a perna, quase Um perdi ano a e meio vida, pra um ano e meio para voltar voltar a andar. Isso é uma outra história. Então, outra história, mas eu me lembro que meses antes, acho que um ano antes, ele começou a falar, amor, o Senhor está falando para a gente fazer armazenamento. Pra gente pôr em ordem. Pra gente pôr em ordem. E a minha cabeça assim, mas eu não tenho espaço, sabe aquela coisa que a gente fala? Sempre ficava arrumando um jeito de eu não tenho espaço, não tenho onde guardar, não sei o quê. E ele, toda vez ele ficava falando isso pra mim. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, tudo bem, vamos fazer, né? E comecei a fazer. Então o Senhor me deu 8 meses para fazer um armazenamento para 2 anos. Fizemos um armazenamento de 2 anos. Né? Então, assim, eu preparei tudo isso, né? E eu me lembro que muitas vezes eu ia com o carrinho do supermercado para a capela para poder colocar nos pacotes e as irmãs falavam assim, já sei, quando acabar a comida na minha casa eu vou procurar na sua, né? E eu, tudo bem, né? Vamos lá, vamos fazer. E assim que eu terminei de fazer o armazenamento, Reserva no financeira, fiz tudo carnaval, isso. ele quebrou a perna no acampamento. Levei 1 ano e meio para voltar a andar. Fiquei Isso 1 é ano e meio sem trabalho. E graças ao Senhor, assim, muitas pessoas ajudaram com carona, porque na época eu ainda não dirigia direito, tinha que pegar Raposo para ir no hospital em Cotia, né, todo dia. As crianças precisavam ir para a escola. Então, assim, muitas irmãs e irmãos me ajudaram com isso, até que eu comecei a ir sozinha, sem carta mesmo, eu ia para Raposo todo dia e voltava, porque, né, eu precisava. Porque ela é né? ansiosa, então... E não, e aquela coisa, poxa, os irmãos estão me ajudando com boa vontade, mas eles estão tendo que deixar coisas para a família, para o trabalho, para poder me ajudar. Eu preciso me Você tinha que procurar sua Eu autossuficiência tinha que também. ser autossuficiente, né? E como é que a gente ia viver nesses 2 anos? Comida, pagar conta, escola das crianças, faculdade da minha filha. Como é que ia fazer, né? Então, o Senhor preparou, porque Ele ouviu o Espírito e, por tabela, eu resolvi ouvir também. Mas eu poderia ter ouvido antes também, Eu fiquei insistindo. né? Mas eu não pude Mas deu forçar. tempo. E é que tá a história. Deu tempo. O tempo de cada um, porque O tempo de cada um. eu poderia, eu poderia, mas não deveria. Eu poderia ter forçado a barra, né? Não, nós vamos fazer isso agora. Porque o senhor falou para mim fazer, né? Mas não, olha, o senhor está falando, porque eu tinha que converter ela a isso. Ó, o senhor está dizendo, ouvi isso, li aquilo, sonhei com isso, e foi indo, até um ponto que ela falou, não, tá bom. Eu sinto tanta gratidão, né, que o Senhor, Ele sabe o nosso tempo e Ele prepara com antecedência, né? Eu também, a gente tinha um carro, né, que a gente adorava, amava, assim, uns anos atrás, e a gente queria comprar uma casa, tal, e então, eu já há alguns meses, meu pai já tinha me falado de certo outro carro, enfim, a gente acabou, e eu levei alguns meses para me convencer e realmente entender que aquela ideia era ótima. E meu marido levou mais 6 meses para aquilo também, e aconteceu e deu tudo certo. E temos esse carro até hoje. Então, assim, pagamos menos nele do que a gente pagava antes. Assim, é um pequeno exemplo de como o Senhor prepara a gente com o tempo, e ele é tão bondoso que Ele nos dá esse tempo. Isso a gente tá falando de coisa material, né? Tô falando de coisa material. Mas assim, Não, é tudo, da gente é tudo, mas é tudo faz tudo. relacionado, tudo espiritual, como diz a Carol. Mas o Senhor nos dá o tempo, né? Ele como Ele dá para os seus filhos aqui, Ele sempre deu e sempre vai dar. E eu acho que se aplica porque até no começo da igreja tinha muitas decisões que eles tinham que tomar em conjunto, né? E é num casamento, né? A gente às vezes também tá junto numa decisão e um sente que tem que fazer uma coisa, outro sente, e aquela coisa, né? Enquanto os dois não concordarem, né? E isso é legal porque eu acho também muito, acho não, tenho certeza, é muito, muito interessante que o Senhor sempre usa outras pessoas para fazer-nos entender, né? Então eu vejo, por exemplo, no caso de marido e mulher, é muito comum
a mulher ouvir o marido, né? Quando ele tem a revelação. Mas é comum o marido ouvir a esposa quando ela tem revelação? O presidente Nelson tem falado muito sobre isso, maridos ouvir suas esposas, né? Então, eu me lembro também, uma vez eu estava grávida, acho que do Gabriel, e ele trabalhava em rádio ainda, e a rádio ia fazer uma promoção numa casa noturna em Guarulhos. Né? E na noite anterior eu sonhei que ele não deveria ir. Eu falei, amor, não vai. Mas é meu trabalho, eu preciso ir. Eu falei, o Senhor está me dizendo para você não ir. Por favor, não vá. E aí ele ligou e falou assim, gente, minha esposa está grávida, eu não vou poder ir, tal, tal. Ele não foi. Naquela noite teve um tiroteio naquela casa de shows. Nossa. Morreram pessoas e outras pessoas ficaram feridas. Né? Então, porque ele me ouviu, o Senhor protegeu. E o Senhor, ele guia as pessoas que estão prontas para ouvir, né? Então, exatamente, voltando. Versículo 13. Voltando, tudo isso para a gente voltar nisso aqui, ó. Não podeis suportar, eu vou tirar uma parte aqui, não podeis suportar agora o ministério de anjos. Ou seja, revelações, né? Os mensageiros que chegam com as revelações para nós. Portanto, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Não volteis atrás em vossos pensamentos, e quando fordes dignos, em meu próprio e devido tempo, vereis e sabereis aquilo que vos foi conferido pelas mãos do Espírito, no caso. Né? Aqui está falando de Joseph, mas falando, aplicando para a nossa vida. Né? Então, quando você tem que ter paciência, né? E tem que aprender o seu modo de ouvir o Espírito. E vai ficando cada vez mais fácil, vou dizer para você, porque aí vai entrar um outro eu gosto de estudar algumas coisas, assim, uma outra vertente que assim, e ó, já tem rodado muito isso também, inclusive no TikTok e no Instagram. Nós, no Ocidente, a gente tem a palavra obedecer, né? Só que quando o nosso conceito de obedecer é um pouco diferente. Nosso conceito de obedecer, a pessoa fala, eu vou ponderar se eu devo obedecer ou não, prós e contras, não sei o quê, bom, aí eu faço. Analisa. Né? Vou avaliar, tal, não sei o que, e faço. No judaísmo, existe shima. A palavra é essa, shima. O Senhor fala, eu faço. Qual o princípio que eles partem? Eu tenho um Deus que me é bom, que me faz tudo, que me livrou do Egito, que fez tudo aquilo. Ele fala, eu faço. Aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a prestar atenção nos profetas. Aliás, desde Adão. Adão, por que você está fazendo isso? Eu não sei, o Senhor falou para eu fazer, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é bom. Se Ele mandou fazer, é porque é bom para mim. Eu vou fazer. É uma obediência cega? Não. É uma consciência de que Ele é realmente isso. Eu sei disso. Se Ele mandar plantar bananeira, eu vou plantar bananeira. Sabedoria divina. Exato. Aí você vai. Todos os profetas foram assim. Adão, se pensar bem, Abraão. Né? Eram assim, você fala, mas como que o cara sai e vai fazer assim? Por quê? Por causa do shima. Eu parto do princípio de que Deus é bom, Deus é meu pai, Ele tem o melhor. E se eu realmente acredito que tudo que, como Ele fala na Bíblia, olha, tudo que eu tenho você vai ter, tudo que você... Se eu acredito nisso mesmo, eu vou fazer. Não, eu ia ler aqui o 3, o 4 e o 5 do 68, pulando para lá. Ele fala um pouco isso, ele fala, este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. E tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. E no 5 ele fala, eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Também escutar a palavra do profeta, né? Estava lembrando daquele que a gente fez quando o profeta fala, ele canta, né? Será a voz do Senhor, sua vontade para nós, e a mente, poder de Deus Conta aí pra quem nós, não sabe. é a salvação. Foi um musical que nós fizemos. Foi um musical que fizeram. Quando o profeta fala. Foi lindo. E é interessante porque, lendo aqui, né, e juntando com o que ele falou, quando os missionários chegam no CTM, né, a gente tem lá as regras, né, a gente fala das obediências, regras, tudo mais, e eu sempre falo para eles trocarem a palavra obediência pela palavra amor. Porque eu pergunto, vocês obedecem os seus pais por quê? Ah, porque eles me amam. Então você obedece ao Senhor, porque você sabe que o Senhor te ama. E eu troco as regras por proteção.
As regras existem para nos proteger. Então, o Senhor nos ama, Ele nos protege. Então, se você obedece e cumpre as regras, você ama, o Senhor será protegido. E tem mais uma camada embaixo disso ainda. É um treino. Essa vida Treino é para ser estrito. O treino é para ser assim, né? Então, você vê, o próprio Joseph, ele foi treinado. Né? Ele, desde lá dos 14 anos dele, lá, desde quando ele começou a ler, aí você vê, ele começou a aprender como o Espírito falava com ele e tal, aí ele falou, peraí. Aí até que culminou em Tiago, vai lá e pergunta direto para a fonte, não pergunta para mim. Porque os ensinamentos penetraram realmente o coração dele, ele sabia, por isso que o Espírito vai nos guiar. Porque quando a gente aprende na fonte, o Senhor vai nos guiar a como a gente consegue, né? Vai direto ao Senhor, Pergunta né? para mim. Pergunta para mim, e isso está aberto para qualquer um. Pergunta para mim, né? Não é porque o pastor falou, o próprio Brigham Young falava, olha, acabei de dar uma revelação para vocês aqui, vai para casa e pergunta para o Senhor, para que vocês também saibam dessa revelação, não porque eu falei. Ele falava isso. Né? E ele estava preparando os missionários aqui, né? Que ele estava falando, ide por todo mundo no 8, pregar o evangelho a toda criatura, né? E é o que vocês estão falando, né? Que os missionários, vocês né, fazem esse serviço lindo, voluntário. Inclusive, meu filho deve ter passado lá por vocês um tempinho. E eles estavam aprendendo, né? O espírito que às vezes, assim como jovem, né? E a gente erra. E a gente erra. E nós, até hoje, a gente tem dificuldade de, às vezes, né? ouvir o espírito, assim, de aprender a linguagem do espírito, né? Mas eu acho muito legal que ele fala aqui no 10 que aquele que crer será abençoado com sinais que se seguem, sim, como está escrito. Tá e aí no 11. As promessas estão aí. Já. E você será Você dado não a quer conhecer ver os isso? sinais dos tempos, os sinais da vinda do Filho do Homem, né? E você falou, né? Eu tive um sinal que talvez ia acontecer para vocês. Foi importante fazer aquele armazenamento, né? E hoje cada pessoa aqui, né, tem uma vida diferente, a gente tem as nossas dificuldades. E o que o Senhor quer para mim, né? O que Ele está me preparando, né, até que a segunda vinda aconteça. Enfim. E muitas vezes a gente não tem a clareza do que vai vir, como talvez você não sabia que você ia quebrar a perna, mas o Senhor falou... Não, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia o que era. Exatamente. E eu tinha que ir, e detalhe, nessa quebra de perna, eu era líder dos jovens. E era um acampamento. Como é que eu, como líder dos jovens, não vou no acampamento? Né? Na minha cabeça era isso. Eu tenho que ir, eu tenho que estar lá com eles. Né? É o meu chamado, né? Eu sou o presidente dos rapazes, eu tenho que estar lá com eles. Vai ser E realmente, o acampamento foi maravilhoso. Aconteceu a quebra da perna 2 horas antes de voltar para casa. A gente já estava empacotando tudo. E era importante que ele estivesse lá, porque ele salvou a vida de um outro jovem com isso. Com a quebra dessa perna. Então, se ele não tivesse, talvez o jovem não estaria mais entre nós. Então, era necessário que ele estivesse. O Senhor sabia que ia E precisar também a dele. influência que toda essa experiência teve na família de vocês, né? E não só na nossa, na dos jovens também, na jovens. estaca também. Muita gente veio me Orando, procurar. jejuando, porque Muita gente veio foi bem procurar e sério, ele quase falando, perdeu a perna. falando do testemunho que tiveram com relação a isso. Teve gente que voltou a jejuar e orar por causa disso. Voltou, não Muitas fazia isso vezes antes. somos instrumentos, a gente sofre Sim. para a gente poder ser um instrumento para o testemunho de alguém, para um familiar nosso. Aí algumas pessoas podem falar assim, pô, mas para que todo esse sofrimento? Olha, lá vou eu de novo com mais uma. Para mim, essa terra é uma passagem. Não é meu destino final. Né? Esse estado, não é nessa terra. Esse estado em que eu estou agora é uma passagem. Eu estou aqui para aprender. De novo, outro treinamento. Estou aqui para aprender. Então, assim, o próprio Gênesis, e isso também, eu já inclusive falei isso nas redes sociais, e muita gente fala nas redes sociais isso também. Quando você tem, quando Deus foi criar as plantas, ele falou com a terra, né? Produza, não sei o quê. Quando ele foi criar os peixes, ele falou com as águas, produza, não sei o quê. Mas quando ele foi criar a gente, ele falou, façamos. A nossa imagem. Né? Semelhança. Então, se você tirar a planta da terra, morre. Tirar o peixe da água, morre. E a gente fora de Deus? O nosso habitat natural é deidade. É mais do que isso aqui. Isso aqui é uma passagem. Então, sim, você não vai levar seu ouro, você não vai levar suas casas, seus carros, sua conta bancária. Eu acho que nem sua influência você vai levar. Você só vai levar o que você é. E aí volta de novo lá na Bíblia. Tolo.
Amanhã vou requisitar tua alma, o que você tem para oferecer? E não quer dizer que a gente tem que desprezar tudo isso. Não, é importante saber lidar com isso. E saber ajudar as pessoas com o que você tem, né? Então, seus talentos, o que você aprende, você põe em prol. Você tinha mencionado, né, que você, né, é o patriarca da tua família, o profeta, pode ser, né, que a gente estava falando sobre isso, exatamente. E aqui no tópico do Vem Segue-me, ele fala pra gente ajudar a centralizar o lar em Jesus Cristo, baseado no versículo 25, que fala: e também se em Sião, em qualquer de suas estacas organizar, houver pais que, tendo filhos, não a ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado, né? O que os profetas ensinam? O que os missionários ensinam? Fé em Jesus Cristo, né? A doutrina de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo. Antes de gravar, a gente estava até falando, né, que hoje o inimigo ele quer acabar com as famílias. E uma das maneiras é exatamente isso, né, que não seja pregado Cristo em casa. Como que vocês, assim, como família, como conversos, depois vocês tiveram os filhos de vocês, né? Como que o lar de vocês foi centralizado em Jesus Cristo, assim, o que vocês... Bom, as crianças ficavam meio bravas, né? Porque a gente sempre acordava eles meia hora mais cedo do que o horário da escola para dar tempo de estudar as escrituras, né? Então, todas as segundas nós fazíamos reunião familiar. Minha casa, como quem morava na estaca sabe, sempre foi cheia de jovens ORM, né? Todo mundo, a gente sempre foi líder de jovens. Para quem não é membro da igreja, ORM é a Organização dos Rapazes e Moças, mas... Jovens, membros adultos solteiros. Então, assim, a gente sempre preferiu que os amigos dos nossos filhos estivessem na nossa casa, porque ali a gente podia compartilhar com eles, mesmo os que não fossem membros da igreja, sobre o Evangelho, né? Sobre Jesus Cristo, sobre as bênçãos, né? Então, a gente sempre foi muito frequente ao templo. Então, nossos filhos tinham exemplos de pai que era oficiante no templo, que servia no templo direto, a mãe que ia sempre para o templo também, né? A gente sempre serviu com muito amor tudo que a gente fez e os filhos cresceram vendo isso. Então, sempre conversamos muito aberto com nossos filhos sobre tudo, porque muitas vezes a gente vê que os pais têm um certo receio de conversar com os filhos, não só sobre as coisas do Evangelho, mas sobre as coisas do mundo. E nós sempre fomos muito claros com eles. Como eu vi muita baboseira, quando eu entrei para a igreja, eu tinha 25 anos, gente. Cresci na Vila Madalena, na época que a Vila Madalena não era point. Então eu vi muita baboseira. A gente sempre conversou muito com eles. Mas isso sobre tudo. Trouxe uma carga, né, uma bagagem de experiência para... Você não precisa ser esfaqueado para saber que dói. Exato, exatamente. Então a gente sempre foi muito claro com eles, a gente sempre aconselhou, essa pessoa, ela não é uma boa influência para você, então se você tem condições de trazê-la para o lado do bem, ótimo, mas se você não tem, não se influencie, né? Então, o nosso lar sempre foi fundado assim, oração, almoçamos juntos quando podemos estar na mesa todos juntos, jantar era sagrado todos juntos, né? E a gente sempre falou muito do Evangelho em casa. Então, hoje nosso mais novo tem 21, acabou de voltar da missão, né? E os outros estão todos casados, selados com seus filhos, e a gente vê eles fazendo a mesma coisa com os filhos deles. Reunião familiar e tudo mais, né? Que agora é noite familiar. Foi um sacrifício que você teve que fazer, né? Para os seus filhos. Não foi um sacrifício. Não foi. Foi um deleite. Foi um deleite. Porque lógico, todo jovem, toda criança tem seus desafios como família, né? Ou quando o pai fala, a mãe fala. Mas para acordar eles cedo, assim, mesmo que eles não quiserem. Um ou outro era, mas a gente tinha um alarme que parecia sirene de polícia, que ele punha no corredor e acordava, todo mundo acordava, assim. Então esse é o segredo. Bom humor, o bom humor, a Aline alegria. era mais difícil, assim, de acordar, mas o Luiz também, né, mas eles acordavam, eles não davam muito... na verdade, assim... E hoje eles olham para trás e agradecem. É engraçado A isso. gente não teve problema. Aí com os o senhor nossos falou, filhos. né? Puxa, bem o que a mamãe fez, papai fez. E uma das coisas que você falou sobre, né, a influência dos amigos e tal, e nesse estudo também fala um pouco sobre isso, né? Em 69, no versículo 1,
Ele fala, escutai-me, diz o Senhor, vosso Deus, para o bem de meu servo Oliver Cowdery. Eu gostei muito desse começo, para o bem. Então ele já está deixando aqui presta atenção, né? Não é prudente que lhe sejam confiados os mandamentos e o dinheiro que ele levará para a terra de Sião, a não ser que vá com ele alguém que seja verdadeiro e fiel. Olha, isso não quer dizer que Oliver Cowdery não era verdadeiro e fiel. Uhum. Mas quando a gente tem... As tentações são muito grandes, né? O próprio Moroni falou para Joseph quando foi para pegar as placas, se você pensar, sonhar em tirar proveito de alguma forma dessas placas, você está na roça, né? Então, assim, Porque precisa ser dito, né? Não é só porque eu confio em você que eu não vou falar E tudo que também, eu precisa acho ser que falado. tem algo além aí também. Se acontecesse alguma coisa, ele precisa ter uma testemunha que não foi ele, ele não roubou. é o que a gente fala, a gente Então- fala com os missionários. É a mesma coisa que os missionários. Foi nisso que eu né? pensei também. Por isso que precisa ser uma dupla, por isso que precisa de duas testemunhas, porque uma testifica da outra, né? E por isso que quando a gente é bem acompanhado, a gente se ajuda. E a gente fala, e é engraçado que alguns missionários, quando chegam lá, eles não entendem isso de estar sempre com um companheiro, né? E às vezes é aquele companheiro que você não tem muita química, né? Aquela coisa, mas que você tem que aprender. E é aí que tá, você tem que aprender a amar, né? Não é Cristo ama todo mundo, tem que aprender a entender da onde vem o background da pessoa e tudo mais. E Né? até como casais também, Exato. né? Às vezes você tá com um casal que às vezes um só critica Entender o outro as e tal. diferenças. E quando você tava com um casal que te inspira, você fala, nossa, né? Eu preciso dar mais um amorzinho para o meu marido. Ou coisa assim, na verdade. Faz diferença o exemplo, a porque você influência aprende positiva, influência exatamente. positiva. E é engraçado que, é uma coisa que eu sempre falo, olha, a gente, como o próprio livro de Mormon fala, a Doutrina e Convênios também fala, e o Senhor sempre falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, tanto para o bem quanto para o mal. Você é livre para isso. Você só tem que arcar com as consequências do que você faz, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente, né? Então, a gente fala para os missionários, olha, tem um motivo para vocês estarem os dois juntos. E aí a gente conta histórias de... Por exemplo, vou contar uma história aqui, verídica. 2 missionários na capela, um ficou no salão sacramental e o outro foi para uma sala. Tinha famílias lá e tal. Uma criança entrou nessa sala e saiu depois de um tempo. Esse missionário foi acusado de abusar dessa criança. Sem ter feito nada. E aí que tá. Como é que a gente vai provar que ele não fez nada? É a palavra dele. Cadê o companheiro para dizer, não, eu estava com ele o tempo todo. É complicado. Quer dizer, E é interessante também que nessa sessão ele fala no 4, que ele, na verdade, antes ele fala, ele quer que John Whitmer vá com o Oliver Cowdery, né, no 2. E aí no 4 ele fala, também que receba conselhos e auxílio de meu servo, Oliver Cowdery, e outros. Então, às vezes, também não é só porque, eu preciso da Edi porque ela vai me fazer bem. Às vezes eu vou fazer bem para Edi. Né? É uma troca. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Minha infância toda, né? Adolescência. Não, porque eu preciso, não posso andar com fulano de tal, porque fulano de tal vai ser uma má influência. Claro, você não pode ir com alguém que te faça mal. Uma pessoa que te xingue ou que zombe de você o tempo todo, que te denigre, né? Mas se às vezes é uma pessoa que também precisa da tua luz, que você consiga ver o potencial de resgate. Né? A gente não pode se rebaixar para fazer com que os outros à nossa volta fiquem bem, né? Mas a gente também não pode deixar de lado aquelas pessoas que poderiam usar da nossa luz. Eu vejo isso, por exemplo, no trabalho dele, né? Especialmente lá no Brasil. Aqui não, mas no Brasil, como ele fazia dublagem, as pessoas no mundo, elas falam E na época eu muitas era o único palavras assim que a gente que dói no nosso ouvido, né? Mas quando ele estava por perto, ou quando eu estava com ele, as pessoas não falavam. é verdade, isso acontecia, não. Né? As pessoas não falavam. E até hoje, quando às vezes eles mandam mensagem, que às vezes eles soltam assim, eles falam, ô, Fê, desculpa aí, meu. Entendeu? Porque eles conhecem o padrão, né? Eles sabem que a gente não usa. E muitas pessoas ele conseguiu influenciar no trabalho dele por causa do padrão, por causa do que ele prega. Sou perfeito? Ele vive o que ele prega. Então, as pessoas observam. E pode ser que não se convertam no momento, mas lá na frente... Puxa, me fez lembrar uma história exatamente dessa daí. Eu tenho um amigo
de alguns anos já, muitos anos, na verdade. E a gente sempre conviveu e tal, né? E aí eu me mudei para cá, certo? Aí um belo dia, acho que quase um ano atrás, estava conversando com ele via WhatsApp. Eu não lembro como é que surgiu o assunto. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu sempre te admirei e sempre quis saber mais sobre a sua igreja, mas nunca tive coragem de te perguntar. Olha. Pronto, tá pronto para ouvir. Você vê, né? Anos. Sabe, o jeito que você vive, a sua família, é uma coisa que eu quero para mim. né, pro mundo. Aí eu falei, uau, ok. Né? Então, aí, né, passei... Inclusive, a missionária que começou a conversar com ele... Era a Renatinha. A Renatinha. Dala 5. a Renatinha. Frederico. Ela foi a missionária que visitou ele. Lá em Campinas. Lá em Campinas. Jundiaí, acho. Alguma São coisa Campinas. assim. Eu sei que... até hoje, agora ele tá, né? E aí ele casou, agora tem filho e tal. Então eles estão resolvendo. Que legal. Você vê. Muito bacana. É interessante, né? É bem isso que você falou. Anos depois. Cada Aquela um tem o luz seu fica, tempo. aquela admiração né? fica, aquele exemplo fica. E sim, eu não me acho, e nenhum membro da igreja deveria se achar melhor que ninguém. Né? Não A gente somos. a gente procura viver da maneira que a gente acredita, né? E da maneira que a gente entende. Então, ninguém é perfeito, ninguém entende tudo do mesmo jeito, Todos cometem erros. né? O que eu gostei do que a Letícia falou, assim, que às vezes em membros da igreja falam assim, aquele irmão faz isso, não quero ser amigo dele. Não é assim, né? Tem gente- que entender. A né? gente tem que entender e Aí tem que amar todo mundo. Eu lembro no Salvador com a mulher lá, quem não tiver pecado, taca a primeira pedra. Exato, né? Né? Então, assim, É olhar no espelho. eu sempre ensinei para os Exato. nossos... A gente sempre ensinou para os nossos filhos assim, quando você aponta para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para você. Ótimo. Não, e tem outra coisa. Aí fora todo mundo chama de, né, lei do retorno, não sei o quê. Que é uma lei, realmente é uma lei. A hora que você faz assim, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa na tua vida para te mostrar que não é bem assim, sabe? Né? Então você se pôs no lugar de juiz, então tá, deixa eu te mostrar então seus erros, suas falhas. O Espírito fala assim, então tá bom, olha, não era bem isso. O senhor faz comigo instantâneo. Não- Você faz um negócio desse, no mesmo dia eu pago a língua. Então, Aí eu falei, desculpa, obrigada. Meu marido até brinca assim, nossa, tá vendo como o senhor é rápido, hein? Ele sempre ele fala ama a brincando. gente, né? é porque ele senta e nos refina como prata. Você sabe como é que é o processo de refinar a prata, né? Não, conta pra nós aí. O poder da história, né? O poder das histórias. Por isso que o senhor usa histórias, porque são, né? O refinador de prata, ele realmente, ele senta, pega a prata e enfia no lugar mais quente do fogo. E tá ali olhando a prata sendo refinada. Porque se ele distrair um instante, ela passa do ponto e queima. Sabe como é que ele sabe que a prata está refinada? Quando ele vê o reflexo dele na prata. Olha como é profundo isso. O senhor pega a gente e refina como a prata. Ele põe a gente no meio do fogo. E tá de olho na gente. Até a hora que a gente se volta para ele, ele vê o reflexo dele em nós, né? Nos arrependemos, temos fé, aí ele tira. Porque aí a gente está refinado. Isso é um processo que pode levar uma vida. Quer dizer, leva uma vida. Amém. Posso adicionar algo que me veio à mente? Então a gente tem que confiar de que vai chegar a hora que o Senhor vai se ver, a gente vai nos tirar. Porque às vezes a gente está em algo, né, A gente nossa não vê vida. saída. Exatamente. Mas aprende isso. Lá vou eu com mais uma analogia. O que acontece com uma semente antes dela brotar? Eu fico imaginando que ela tá abrindo a casca e começando a criar as raízes. Nada Antes disso. de subir, não? Antes dela brotar, ela é enterrada no meio do buraco escuro. Ah, sim, até a sair, verdade. Antes ainda. Buraco escuro ali e tal. E aí ela desenvolve as forças e desabrocha. No meio do cocô, no meio do adubo. Então lá vai um conselho. Se sua vida está calma demais, se preocupa. Posso adicionar uma escritura? Não, mas aí que vai um conselho. Se você tiver... E a gente está, normalmente a gente está. Aqueles momentos em que a gente não vê saída, a gente está... É o momento que você tem que realmente voltar para Deus, que Ele está te pondo ali para te elevar. Te elevar, te fazer brotar, te desenvolver.
a hora que ele corta as suas folhas. É para você ter mais energia, para brotar mais, para dar mais fruto. Então a gente às vezes confunde isso. Fala, por que eu estou passando por isso? Não é porque eu estou passando por isso, opa, vem coisa boa por aí. Eu já vou para outra analogia, né? Que para os mais jovens, assim, a vida é como um videogame. Você só muda de nível depois que derrota o chefão. Adiciona a escritura. 68:6. Portanto, tem de bom ânimo e não temais, porque eu, Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. A gente não está sozinho nessa empreitada. Nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos, Então, né? realmente, quando você tiver... No fogo reparador, Ele fogo... tá olhando você atentamente. Ele quer que você se desenvolva. Né? E às vezes é difícil, né? Quando você vê uma pessoa justa passando por uma mas é um provação homem natural, né? de doença. Aí você Você fala, sabe mas que ela isso é é tão muito boa, difícil né? para mim, viu? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu detesto injustiça. Se tem uma coisa que ele fala assim, ódio é uma palavra muito forte, mas para mim encaixa perfeitamente com injustiça. Mas às vezes para mim eu tenho que entender que a misericórdia está ali com a justiça. Uma não pode ser maior que a outra e sempre vai ter alguém que vai ter que responder por aquela injustiça que foi feita. E o Senhor quando é vai uma- julgar, e eu não sou capaz de E julgar, quando é mas o uma Senhor doença, por exemplo, né? Uma pessoa tão boa. vai. Né? Uma criança, não sei o quê, você fica assim, você fala, gente, tanta gente ruim, por que dá nessa pessoa boa? Mas a gente tem que Aí eu volto para entender aquilo. todos os Aí eu volto para aquilo. processos. Essa terra não é o destino final. E às vezes aquela pessoa precisa aprender, precisa ensinar para quem está em volta dela todas aquelas coisas, e ela já teve o tempo dela, se for o momento de É a ir, né? sabedoria de Deus, né? Igual você falou, por quê? Não sei. Tem coisas que é a sabedoria de Deus, a gente tem que confiar, tá além do nosso conhecimento nesse mundo. A gente realmente tem que confiar no Senhor. E se a né? gente realmente acredita que nós vamos ressuscitar e que tem uma vida após essa aqui que é muito melhor que essa, a gente vai começar a entender essas coisas todas. Diga. Não, eu ia falar aqui no 70, né, no 9. Eis que isto é o que o Senhor requer de todo homem. Bom, ele estava falando aqui... Sobre Exato. Das revelações. Exatamente. Mas é isso que o Senhor requer de todo homem, sua mordomia. Segundo o que eu, Senhor, designei ou designarei no futuro a qualquer homem. E eis que ninguém que pertence à igreja de Deus vivo está isento desta lei. Então, pensando no que a gente está falando de dificuldades, de injustiças, ninguém está isento, né, de passar por coisas difíceis, por passar de dificuldades, né, circunstâncias, situações que vão precisar do poder capacitador do Senhor, que é a graça que a gente pode usar aqui nessa vida, do perdão, do amor, do sacrifício, de quebrar o orgulho, né, então... E isso me faz lembrar do Doutrina e Convênios também, lá quando Joseph estava preso em Carthage, né, que ele estava lá, Senhor, até quando? E aí o Senhor explica tudo o que ele passou e fala, então, tu és melhor que o Filho do Homem? Tu és melhor que Jesus Cristo? Tu és melhor do... Então, eu passei por tudo isso. Quando ele Relaxa. fala em mordomia também, eu penso muito nas bênçãos e responsabilidades que o Senhor dá para nós aqui, né? Isso, em primeiro lugar, eu coloco nossa família. É nossa mordomia, cuidar de nossa família, do nosso lar, ensinar nossos filhos. É nossa mordomia, ver os nossos irmãos que precisam de ajuda, porque vai chegar o dia que, como a Sister Hinckley dizia, o Senhor não vai perguntar qual era a sua posição social, o seu nível de escolaridade. Ele vai perguntar o que você fez para o seu irmão, o que você fez para a sua família, né? Então, aqui, quando eu vi mordomia, eu me pego muito nisso, né? O que você fez com o seu chamado? Como você ajudou as pessoas? Né? Eu já tive época de ver, por exemplo, tinha amigas que às vezes falavam assim, ai, meu marido é bispo e ele tem que ficar o dia inteiro na capela, mas por que tem que ficar o tempo inteiro? Gente, melhor na capela do que jogando bilhar no bar, né? E ele tá lá na capela servindo, eu prefiro meu marido não na tem problema, mas não, fazendo tudo besteira. bem, mas
Deu ideias, Fazendo né? besteira. Eu prefiro que ele esteja servindo. Muitas vezes os maridos também. Ai, minha esposa está lá na reunião da URM o tempo inteiro. Gente, ela está servindo. Glória, Senhor. Minha esposa está servindo. Né? Então, são mordomias que nos são dadas para o nosso aperfeiçoamento também. E eu acho interessante que no Vem Segue-me ele pergunta para nós, né? Então, como que nós somos responsáveis pelas revelações, pelos mandamentos que o Senhor deu? Como que a gente vira mordomo dessas coisas, né? A pergunta é, os mordomos, em que sentido podemos ser considerados mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos? A gente pode pensar nas revelações. Para quem são as revelações? Para que são as revelações? Não é para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento, para nossa segurança, enfim, não é? Então, se você pega isso, você recebeu isso. Olha, o que você vai fazer com isso? Vou passar adiante, eu tenho a minha família para passar adiante. Né? Vamos aplicar, e vou aplicar... simplesmente jogar no lixo, né? Você tem que... Vou aplicar a mim mesmo e aplicar a todos aqueles com quem eu convivo. Por quê? Se é para o engrandecimento, é o engrandecimento de todo mundo, não só o meu. A gente tem que tratar como um tesouro, né? É o tesouro da nossa vida que salva, que é o Senhor Jesus Cristo. E essas mordomias, elas vão ser passadas adiante, porque pensa bem, a gente tem filhos, nós temos futuros missionários, eles vão aprender isso com você e eles vão ensinar, eles vão levar salvação para os filhos do Senhor. Né? O que eu mais quero é isso, né? Que os meus filhos tenham essa certeza, que eles não estão sozinhos nas dificuldades, que eles saibam, né, que Cristo está com eles, que esse é o evangelho dele, que salva, que cura, né? Que eles vão ajudar as pessoas, né? É isso que você quer que isso seja levado, né? Somos responsáveis em transmitir a mensagem do Senhor. Nós temos esse presente, a gente é responsável por levar esse presente. E às vezes a gente se cobra, pensa que não está fazendo o suficiente, que eles não estão ouvindo, mas uma hora, né, o Senhor mostra pra gente que eles estão ouvindo, que a gente não pode desistir, que a gente tem que, né, talvez né, você mencionou que foi fácil, né, mas às vezes na minha casa é um pouco mais difícil, porque eles demoram para acordar, eu tenho que falar. Isso demora mesmo. É outra geração também. Mas isso demora mesmo. E às vezes você acha que não está prestando atenção, mas eu não sei se vocês lembram quando vocês tinham filhos na primária, se ainda tem, que às vezes é aquela criança assim que a gente fala assim, gente, essa criança né? Que bonitinha. Mas aí uma hora lá que você está fazendo alguma coisa, a criança fala, mamãe, eu aprendi na primária que não pode fazer isso. Pegou, entendeu, Pega, né? eles sabem, é nossa mordomia manter isso, né? E tratar como realmente uma riqueza, né? Valiosa da terra, né? Que é até o tema da aula mesmo, né? Tratar isso como com devido atenção, respeito né? E amor. Um homem cheio de amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas ele estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Joseph Smith. Joseph Smith. Eu acho que com isso a gente consegue, então, terminar o nosso episódio de hoje, nossa conversa, debate maravilhoso. Muito obrigada pelas inúmeras histórias. Amém. Diga. Mais uma coisinha antes de terminar? Sim. Tá. Pensem no poder que as histórias têm, né? Jesus, as parábolas são histórias maravilhosas e são cheias de camadas de conhecimento, de revelação. Pense nos talentos. Aí você vai falar assim, mas que talento que eu tenho? Né? Eu não tenho talento nenhum. Todo mundo tem talento. Nem todos os talentos são notáveis, nem todos os talentos são... quando eu digo notáveis do ponto de vista humano, né? Por exemplo, eu sou um ator... Mas a minha voz nem sempre foi assim. Eu tenho fitas de quando eu comecei a trabalhar e eu era uma voz esquisita. Você tem que desenvolver o talento e aprender onde colocar a voz, né? Para você poder falar. E é por isso que, inclusive, eu me tornei um ator em dublagem. Eu posso fazer a voz que eu quiser e não tem problema nenhum. Why not? Então, assim, eu consigo brincar com ela. Mas não é esse o caso. O caso é aprenda a ouvir o Espírito. Aprenda o seu talento. E às vezes o seu talento é simples, né? Assim, simples. Você sorri bem. Você é um bom ouvinte.
Você é um talento excepcional, você é um bom ouvinte. Você fala pouco, mas quando você fala, é certeiro. Você é um talento. Você gosta de cuidar das pessoas. Você gosta de cuidar de pessoas, você gosta de cuidar de plantas, você gosta de cuidar dos animais. Eu adoro Né? esses talentos escondidos. É que tá, exato. né? Né? Então, você, São simples, mas são de grande valor. o mundo, na verdade, o mundo não, quer dizer, o mundo, ele valoriza alguns talentos que movem as grandes massas, né? Mas nem sempre esses talentos são os melhores, na verdade, né? Por trás desses que movem as grandes massas, a gente tem aquela pessoa quietinha, que dá bom conselho, que suporta, que levanta os braços e segura os braços lá em cima, como fizeram com Moisés, né? Aprenda a ouvir o Espírito e depois aprenda a usar o seu talento, a desenvolver, porque você vai adquirir outros, né? Eu quando comecei, eu era DJ só, eu gostava de música, mas dali eu comecei a aprender a ouvir música, eu comecei a aprender como as músicas são feitas, né? Não tenha medo de aprender. E aí eu comecei a aprender a cantar. E aí eu fui pro rádio, eu comecei a aprender a falar. E eu achei que eu sabia falar. Aí quando eu me tornei ator, eu vi que eu não sabia falar. Olha só que coisa interessante, né? Que cada vírgula, cada ponto não está à toa ali, né? Existem 1000 maneiras de se dizer não, né? Então, você aprende isso com o tempo. Você vai desenvolvendo, Mas não procura aplicar os seus... até hoje, né? Então, olha isso. É exato, eu vejo vocês... Nosso primeiro episódio não se compara ao episódio de hoje. E é esse o detalhe. Cair, falhar, faz parte do sucesso. Faz parte do sucesso. Ninguém faz bem uma coisa logo de primeira. Por mais que fique bom. Nossa! Não Essa fica, pessoa né? sabe que ela vai fazer melhor se ela treinar um pouco mais. Não é verdade, a primeira vez nunca é a melhor. Nunca é a melhor. Então, assim, aprenda. E não tenha medo. E peça para o Senhor te mostrar onde você pode aplicar seu talento. Ouça o espírito. Né? Ouça o Espírito. Inclusive com profissão. Já ouviu o espírito. Inclusive com profissão, né? Todo mundo... A gente tem uma série de pessoas que estão em profissões muito boas, mas estão infelizes e insatisfeitas, e aí o serviço fica ruim. Já percebeu isso? Né? Por quê? Porque ela não é aquela profissão dela. Não é. Ela está ali por outros motivos, pela grana, pelo não sei o quê, mas ela esquece o seguinte, as pessoas esquecem o seguinte, que se você faz o que ama, realmente faz o que ama, você vai conseguir. Pode levar mais tempo, mas você vai conseguir. Mas, para fazer o que ama, também, você que acredita em Deus, você já parou para perguntar o seguinte? Quando eu digo acredita, é acredita mesmo, né? Numa oração, Pai Celestial, eu gosto de fazer isso, sou bom nisso, me considero bom nisso. Qual profissão, para você que está começando a decidir agora, ou até quer mudar de carreira, qual carreira, profissão eu deveria seguir para que eu possa contribuir para o teu reino? Sabe por que essa pergunta? Porque se a gente realmente acredita que a gente tem um Pai Celestial que nos ama, que quer o melhor para nós, você acha que Ele vai te dar uma profissão que não é boa para você? Ele vai te dar a profissão que vai te trazer satisfação, vai trazer sustento para a tua família, vai trazer dividendos, lucros, whatever, e ainda assim vai contribuir com o reino. Mas você tem que realmente falar de coração, você tem que usar aquilo para contribuir com o reino. A gente tem que descobrir, né, o que é. Não, então, olha... É só perguntar, ele responde. Exato. Você tem uma ideia, ó, eu gosto disso, daquilo. Todo mundo gosta de alguma coisa. Eu gosto disso, daquilo, aquilo outro. Me considero bom nisso, naquilo, aquilo outro. Alguma delas ou tem alguma coisa que eu não estou vendo? Eu nunca me vi como um ator. Eu sou um cara tímido, gente. Eu aprendi as técnicas de não ser tímido, mas eu sou um cara tímido. Se você me vê numa festa, eu estou lá no cantinho, quietinho no meu canto. Eu sou um cara tímido. Né? Mas quando eu preciso falar, eu falo. Quando eu preciso atuar, eu atuo. Quando eu preciso estar aqui, eu estou aqui. O Senhor nos capacita. Exato. Então, é um pequeno conselho antes de encerrar. Ótimo. Usando tudo isso que o Doutrina e Convênios fala,
né? De não ter temores, né? Para poder receber as bênçãos, aquele versículo 5, Doutrina e Convênios 67, leia e pense naquilo e haja de acordo com aquilo. Obrigada. Muito obrigada. Com certeza alguém estava precisando ouvir o que você falou. Muito Que eu senti que eu tinha que falar. O Espírito. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada a você por estar assistindo. Obrigado pela paciência de ouvir a gente falar aqui. Um monte de coisa. E obrigado pelos comentários. Eles realmente nos ajudam a fazer um pouquinho mais a cada dia. A gente estava comentando um pouco aqui, né? Sobre se a gente reconhece, às vezes, as pessoas, as vidas que a gente toca. E é muito gratificante poder saber que a gente faz isso através do Senhor, para poder, às vezes, tocar uma alma. Não precisa ser os 100 que estão assistindo agora, né? Mas uma pessoa... One by one, como o presidente Elder Bedner falou. Exatamente. E é realmente um trabalho árduo que o Senhor ele nos coloca como instrumento, que possamos sempre ajudar você a entender melhor o Evangelho com o seu estudo junto com o nosso. Então, muito obrigada, gente. Até mais. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.